Hello, meu povo, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Vieira e hoje a gente vai começar um assunto sobre a organização do corpo humano. Para a gente entender a organização do corpo humano, a gente precisa entender os seus níveis. A gente precisa entender de onde ele é formado até ele chegar na estrutura que a gente conhece. Os níveis sempre começam da menor unidade para a mais complexa. Qual que é a menor unidade viva do nosso corpo? Eu já falei isso para vocês nas aulas anteriores. A menor unidade viva do nosso corpo é a célula. A gente considera ela viva porque ela realiza três coisas que é característica dos seres vivos. Primeiro, ela tem um ciclo de vida. Ela nasce, ela se desenvolve, ela reproduz e ela morre. Segundo, ela reage a estímulos do ambiente, como luz, temperatura e etc. E terceiro, ela tem um metabolismo. Dentro dela acontecem várias transformações químicas. Então tá, a gente começa com as células. Lá na barriga da nossa mãe, a gente era uma célula só, a gente era um zigoto, porque teve a união do óvulo com o espermatozoide, originando uma célula. Você já foi uma única célula, você já foi um ser unicelular. Só que lá dentro da barriga da nossa mãezinha, essa célula começou a se dividir, e a gente se tornou um ser pluricelular com trilhões e trilhões e trilhões de células. Essas células, elas vão se reunindo em grupos para trabalharem em conjuntos. Um grupo de célula a gente chama de tecido. Esses tecidos também vão se reunindo em grupos maiores até formar órgãos. Os órgãos, eles começam a trabalhar em conjunto para formar os sistemas. A gente tem vários sistemas no corpo humano. A gente tem o sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor, reprodutor, urinário, linfático e por aí vai. Todos esses sistemas que eu falei, eles são formados por conjunto de órgãos, todo mundo trabalhando em conjunto para a gente conseguir sobreviver. E todos esses sistemas dentro do nosso corpo vão formar o quê? A gente. Vai formar o organismo ou o indivíduo, tá? São sinônimos esses dois aqui. Se aparecer um ou outro, é a mesma coisa. Então, essa daqui é a sequência dos níveis de organização do corpo humano. Eu trouxe um exemplo para vocês de um sistema que tem no nosso corpo. Aqui eu tenho a célula muscular esquelética. É um tipo de célula que tem dentro da gente. Existem trilhões, tá? Existem várias, cada uma com a sua respectiva função. A célula muscular esquelética, elas se reúnem e formam o tecido muscular esquelético. Esse tecido muscular esquelético, ele se reúne muito próximo aos nossos ossos e formam um órgão chamado músculo. Os músculos associados aos nossos ossos vão nos ajudar a movimentar. Então, esse conjunto de músculos, conjunto desse órgão, vão formar o sistema muscular. E o sistema muscular, junto com vários outros sistemas, vão formar o ser vivo, o ser humano que a gente conhece, tá? Nós. Então, vários sistemas juntos formam o organismo / indivíduo. Aqui eu trouxe um outro exemplo, um esqueminha mais simples para mostrar esses níveis de organização. Células, conjunto de células juntas formam o quê? Tecidos. Vários tecidos juntos, trabalhando em conjunto, formam órgãos. Esses órgãos, realizando funções muito parecidas para a nossa sobrevivência, formam sistema. Aqui a gente tem o sistema digestório, tá? Vários sistemas em conjuntos formam o organismo. Tudo bem? Esses tecidos aqui é o objeto de estudo dessa nossa aula e da próxima, tá? Do próximo dia que a gente for ter aula. Então, a gente vai começar a estudar os tecidos. Existem vários tipos de tecido. Eu vou explicar para vocês 4 principais, tá? Então, o que é tecido? Recapitulando o slide anterior e o anterior do anterior. Tecido é o conjunto de células, então várias células juntas, ó. Eu tenho aqui uma célula e outra célula. Várias células juntas trabalhando em conjunto formam o tecido, trabalham de maneira integrada para desempenhar uma determinada função. Entre as células que formam cada tecido, existe a matriz extracelular.
Professora do céu, o que é isso? Então, aqui eu tenho uma célula, outra célula. Imagine que tem várias aqui em volta para formar o tecido. Entre uma célula e outra, eu precisava de um aluno. Ai, gente, que saudade que eu tô de vocês. Eu sempre dou essa aula e vários alunos me ajudam a segurar as canetas para a gente simular o tecido. Tudo bem, vamos nos adaptando, né? Então, aqui eu tenho uma célula, outra célula e várias outras juntas formando o tecido. Entre uma célula e outra, esse espaço aqui, ó, esse espaço aqui vai ser preenchido por um líquido que a gente vai chamar ele de matriz extracelular. É uma matriz que está fora da célula, está extra. Se fosse dentro da célula, a gente ia falar que estava intracelular. Mas como esse líquido, ele está fora, está entre uma célula e outra, é tipo o cimento rejunte, tá? Quando a gente vai colocar a cerâmica na casa, a gente tem que passar o rejunte entre uma cerâmica e outra. Então, aqui, o nosso rejunte se chama matriz extracelular. Qual que é a função da matriz extracelular? É uma função estrutural e atua no desenvolvimento e funcionamento do tecido. Como eu já havia falado, nós vamos estudar 4 tipos de tecido: tecido conjuntivo, epitelial, muscular e tecido nervoso. Nós vamos começar pelo tecido epitelial. No tecido epitelial, as células elas são bem próximas, então uma célula está bem pertinho da outra, quase totalmente coladas, tá? Existe pouca matriz extracelular entre uma e outra porque elas estão bem pertinho. Deixa eu chegar aqui assim, eu nem sei se está mostrando, mas são células bem pertinhas, então tem pouco líquido, tem pouca matriz extracelular entre uma e outra. E nós vamos classificar esse tecido em 2 tipos. A gente tem o tecido epitelial de revestimento, ele envolve externamente o corpo. Então, a nossa pele, esse tecido que forma esse órgão chamado pele, é um tecido epitelial de revestimento. Ou então, esse tecido epitelial de revestimento, ele vai revestir a cavidade interna dos órgãos. Então, por exemplo, eu tenho o estômago, o intestino. Dentro do estômago e do intestino, a gente vai ter um tecido revestindo lá dentro, chamado tecido epitelial de revestimento. Aqui eu trouxe só algumas imagens para vocês entenderem que o tecido epitelial, as células vão ter várias formas diferentes. Vocês não precisam decorar essas fórmulas por agora, tá? Vocês vão estudar isso lá no ensino médio, mas eu já quis mostrar para vocês que o tecido epitelial, essas células aqui vão ter formatos diferentes. A gente vai ter o pavimentoso simples, o pavimentoso estratificado, cúbico simples, o nome já diz, né? As células vão ser em formato mais cúbico, transição, prismático simples e cilíndrico, pseudoestratificado. Não precisa, lembrando, pelo amor de Deus, não precisa, vocês, meus aluninhos do 6º ano, não precisa decorar esses nomes aqui, tá? Eu trouxe só a título de curiosidade. O que vocês precisam levar de informação? No tecido epitelial, as células são bem próximas, tem pouca matriz extracelular entre uma e outra, e eles são classificados de 2 tipos. Tecido epitelial de revestimento, que vai revestir externamente nosso corpo, ou então dentro do órgão, e temos o tecido epitelial glandular. O nome já ajuda. Vão formar glândulas. Nosso corpo tem glândulas que produzem coisas para a nossa sobrevivência. Por exemplo, a glândula sudorífera. Ela vai produzir o suor para a gente reduzir a nossa temperatura corporal, senão a gente ia fritar por dentro. Então, a glândula sudorífera é um exemplo de glândula exócrina, porque ela vai lançar o seu produto para fora do corpo. Mas existem glândulas que produzem coisas, mas essas coisas são lançadas dentro da gente. A gente chama esse tipo de glândula endócrina. Tanto a endócrina quanto a exócrina são feitas de tecido epitelial, mas qual tipo? O glandular. A gente vai dar uma paradinha por enquanto e voltamos no próximo vídeo. Quem estiver assistindo pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui em cima, tá bom? Tchau e até daqui a pouco!